Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor para as nossas vidas. Hoje, no 166º dia, trago para leitura e comentários bíblicos os livros de 2 de Samuel, capítulos 7 e capítulo 8, livro de Salmos, capítulo 104, versículos 24 a 35, e o livro 1 de Pedro, capítulo 3. A minha recomendação é que todos tenham em mãos bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos traz refrigério para a alma, sabedoria, sobretudo nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e esperança. Enquanto você se prepara aí, meu irmão, minha irmã, trago uma recomendação importante. Todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta através da leitura da Bíblia, dedicar tempo ao devocional, orar junto conosco. Alimente a sua fé. A sua palavra tem muito mais força do que as coisas contrárias que estão vindo contra você. Estamos vivendo um tempo em que devemos abrir os olhos. Satanás não está aqui para roubar o seu carro, a sua casa, a sua roupa, seu apartamento, celular, relógio. Ele está aqui para roubar a semente, esta aqui, a leitura da Bíblia diariamente, a sua fé e os propósitos que Deus tem para a sua vida. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos dado, incentivar a leitura da Bíblia. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura, a restauração. A compreensão da palavra vem através da revelação pelo Espírito Santo. Senhor, revele a compreensão de sua palavra hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. Vamos para a leitura no livro 2 de Samuel, capítulo 7 e capítulo 8. A aliança do Senhor com Davi. E aconteceu que quando o rei Davi já morava em seu palácio, pois o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os seus inimigos ao redor, o rei disse ao profeta Natã: Veja, estou morando num palácio feito de cedro, mas a arca de Deus se encontra numa tenda. Então Natã disse ao rei: Vá e faça tudo o que estiver em seu coração, porque o Senhor está com você. Porém, naquela mesma noite, a palavra do Senhor veio a Natã, dizendo: Vá e diga ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor: Você quer edificar um templo para minha habitação? Desde o dia em que tirei os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, não habitei em nenhum templo, mas tenho andado em tenda, em tabernáculo. Em todos os lugares em que andei com todos os filhos de Israel, por acaso falei alguma palavra com qualquer das suas tribos, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: Por que vocês não construíram um templo de cedro para mim? Agora diga ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu tirei você das pastagens e do trabalho de andar atrás das ovelhas, para que você fosse príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Estive com você por onde quer que você andou e eliminei todos os seus inimigos diante de você. Engrandecerei o seu nome como só os grandes têm na terra. Preparei um lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar e não seja mais perturbado. E jamais os filhos da perversidade o afligirão como no passado, desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo de Israel. Eu lhe darei descanso de todos os seus inimigos. O Senhor também lhe faz saber que Ele, o Senhor, fará uma casa para você. Quando os seus dias se completarem e você descansar com os seus pais, então farei surgir depois de você o seu descendente, que procederá de você, e estabelecerei o seu reino. Este edificará um templo ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, eu o castigarei com varas de homens e com açoites de filhos de homens.
Mas a minha misericórdia não se afastará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de você. Quanto a você, a sua casa e o seu reino serão firmados para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Segundo todas estas palavras e conforme toda esta visão, assim Natã falou com Davi. Oração de agradecimento de Davi. Então o rei Davi se pôs diante do Senhor e disse: Quem sou eu, Senhor Deus, e qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? E como se isto ainda fosse pouco aos teus olhos, Senhor Deus, também falaste a respeito da casa de teu servo para tempos distantes. E isto é instrução para toda a humanidade, ó Senhor Deus. Que mais ainda te poderá dizer Davi? Pois tu conheces bem o teu servo, ó Senhor Deus. Por causa da tua palavra e segundo o teu coração, fizeste toda esta grandeza, dando-a a conhecer a teu servo. Portanto, grandioso és tu, ó Senhor Deus, porque não há ninguém semelhante a ti, e não há outro Deus além de ti, segundo tudo o que nós mesmos temos ouvido. Quem há como o teu povo, como Israel, gente única na terra, a quem Deus foi resgatar para ser o seu povo? Fizeste para ti mesmo um nome, e fizeste por teu povo estas grandes e tremendas coisas para a tua terra, diante do teu povo, que resgataste do Egito, desterrando as nações e os seus deuses. Estabeleceste o teu povo de Israel por teu povo para sempre, e tu, ó Senhor, te fizeste o seu Deus. E agora, Senhor Deus, quanto a esta palavra que disseste a respeito de teu servo e a respeito da sua casa, confirma-a para sempre e faze como falaste. Seja para sempre engrandecido o teu nome, e que se diga: o Senhor dos exércitos é Deus sobre Israel. E a casa de Davi, teu servo, será estabelecida diante de ti, pois tu, ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, fizeste ao teu servo esta revelação, dizendo: edificarei uma casa para você. Por isso o teu servo se animou para fazer-te esta oração. Agora, pois, ó Senhor Deus, tu mesmo és Deus, e as tuas palavras são verdade, e tens prometido ao teu servo este bem. Queiras agora abençoar a casa do teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti, pois tu, ó Senhor Deus, o disseste, e com a tua bênção a casa do teu servo será abençoada para sempre. Diversas vitórias de Davi. Depois disso, Davi atacou os filisteus, derrotou-os e tomou das mãos deles o controle daquela região. Também derrotou os moabitas, fez com que se deitassem no chão e os mediu com uma corda. Os que ficaram dentro de 2 medidas foram mortos, e os que ficaram dentro da 3ª medida foram deixados com vida. Assim, os moabitas se tornaram servos de Davi e lhe pagavam tributo. Davi também derrotou Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá, quando aquele foi restabelecer o seu domínio sobre o rio Eufrates. Davi tomou-lhe 1.700 cavaleiros e 20.000 soldados de infantaria. Mutilou todos os cavalos dos carros de guerra, com exceção dos que puxavam 100 deles. Os sírios de Damasco foram socorrer Hadadezer, rei de Zobá, mas Davi matou 22.000 deles. Davi pôs guarnições na Síria de Damasco, e os sírios se tornaram servos de Davi e lhe pagavam tributo, e o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ele ia. Davi tomou os escudos de ouro que eram usados pelos oficiais de Hadadezer e os trouxe a Jerusalém. De Betá e Berotai, cidades de Hadadezer, o rei Davi tomou grande quantidade de bronze. Quando Toi, rei de Amate, soube que Davi tinha derrotado todo o exército de Hadadezer,
mandou seu filho Jorão ao rei Davi para o saudar e cumprimentá-lo por ter lutado contra Hadadezer e por havê-lo vencido. Acontece que Hadadezer de contínuo fazia guerra a Toi. Jorão trouxe consigo objetos de prata, de ouro e de bronze que o rei Davi consagrou ao Senhor, juntamente com a prata e o ouro que já havia consagrado de todas as nações que havia subjugado. Da Síria, de Moabe, dos filhos de Amon, dos filisteus, de Amaleque e dos despojos de Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá. Davi ficou ainda mais famoso quando, ao voltar do ataque aos sírios, matou 18.000 homens no vale do Sal. Pôs guarnições em todo o Edom e todos os edomitas se tornaram servos de Davi. E o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ele ia. Oficiais de Davi. Davi reinou sobre todo Israel, julgava e fazia justiça a todo o seu povo. Joabe, filho de Zeruia, era comandante do exército. Josafá, filho de Ailude, era cronista. Zadok, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes, e Seraías, escrivão. Benaia, filho de Joiada, era o comandante da guarda real. Os filhos de Davi, porém, eram seus ministros. Amém. Compreendendo o livro 2 de Samuel, capítulo 7, exposição bíblica dos versículos 1 a 7. O desejo de Davi de construir uma casa para o Senhor não causa surpresa. Sendo ele um homem segundo o coração de Deus, assim era natural que ansiasse por honrá-lo de todas as formas possíveis. Durante seus anos de exílio, Davi prometera ao Senhor que ele iria construir um templo, conforme Salmos 132, versículos 1 a 5. A decisão de trazer a arca para Jerusalém foi, sem dúvida, o primeiro passo no sentido de cumprir essa promessa. Agora, o que perturbava Davi era que ele estava vivendo em uma casa de pedra confortável, com painéis de cedro, enquanto o trono de Deus estava em uma tenda, e ele dividia o encargo com Natã. Compreendendo o versículo 2, esta é a primeira vez que Natã apareceu nas Escrituras. Gade foi profeta de Davi durante seu exílio, conforme 1 de Samuel capítulo 22, versículo 5, e, após a coroação de Davi como rei, Gade não apareceu, conforme 2 de Samuel capítulo 24, versículos 1 a 18. Na verdade, ele e Natã trabalharam juntos, fazendo os registros oficiais, conforme 1 de Crônicas capítulo 29, versículos 25 e 29, e organizando os cultos, conforme 2 de Crônicas capítulo 29, versículo 25. Mas, ao que parece, Natã foi a voz profética de Deus para Davi durante seu reinado. Compreendendo o versículo 3, quando disse a Davi para fazer o que estava em seu coração, Natã não estava afirmando que os desejos do rei eram de fato a vontade de Deus. Em vez disso, estava incentivando o rei a sondar seus desejos e ver o que o Senhor queria que ele fizesse. Deus respondeu dando a Natã uma mensagem especial para o rei, e o profeta a entregou fielmente. Exposição bíblica dos versículos 10 a 15. O fundamento dos propósitos de Deus e de seu relacionamento com o povo de Israel é a sua aliança com Abraão, conforme Gênesis 12, versículos 1 a 3 e capítulo 15, versículos 1 a 15. Deus escolheu Abraão por sua graça e lhe prometeu uma terra, um grande nome, muitos descendentes e sua bênção e proteção. Deus também prometeu que todo mundo seria abençoado por meio da descendência de Abraão, e isso se refere a Jesus Cristo, conforme Gálatas 3, versículos 1 a 16. Deus chamou Israel para ser o canal humano por meio do qual seu Filho e sua palavra viriam ao mundo. A aliança de Deus com Davi está alicerçada nessa aliança com Abraão, pois ela fala da nação, da terra e do Messias. Compreendendo o versículo 16, das promessas referentes à terra e à nação, o Senhor passou para as promessas referentes ao trono e à família de Davi, conforme versículos 11 a 16.
Todo rei se preocupa com o futuro de seu reino, e o Senhor prometeu a Davi algo acima e além de tudo que ele poderia ter imaginado. Davi queria construir uma casa, o templo, para Deus, mas o Senhor prometeu construir uma casa para Davi, uma dinastia para sempre. A palavra hebraica para casa é usada 15 vezes neste capítulo e se refere ao palácio de Davi, conforme versículos 1 e 2, ao templo, versículos 5 a 7 e versículo 13, e a sua dinastia, através da qual viria ao mundo o Messias, Jesus Cristo, conforme versículos 11, 13, 16, 18 a 29. As bênçãos espirituais que Deus ofereceu a Davi são, hoje, oferecidas em Cristo a todos os que confiarem nele, conforme livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículos 1 a 3, Atos 13, versículo 32 a 39. Elas serão literalmente cumpridas pelo Salvador no reino futuro prometido a Israel, conforme Isaías 9, versículos 1 a 7, capítulo 11, versículos 1 a 16, capítulo 16, versículo 5, livro do profeta Jeremias, capítulo 33, versículos 15 a 26, Ezequiel, capítulo 34, versículos 23 a 24, capítulo 37, versículos 24 a 25, Oséias 3, versículo 5 e Zacarias 12, versículos 7 a 8. O trono de Davi terminou em 586 a.C. com Zedequias, o último rei de Judá, mas sua linhagem continuou e trouxe Jesus Cristo, o Filho de Deus, ao mundo, conforme Mateus 1, versículos 12 a 25, Lucas 1, versículos 26 a 38, versículo 54, versículo 55, versículo 68 a 79. Compreendendo o versículo 17, Davi deve ter ficado decepcionado com a notícia de que não construiria o templo de Deus, contudo, aceitou o fato de bom grado e deu graças a Deus por toda a sua bondade para com ele. Quando consagrou o templo, Salomão explicou que Deus aceitou o desejo de Davi de construí-lo. Você fez bem em ter no coração o plano de construir um templo em honra ao meu nome. No entanto, não será você que construirá, mas o seu filho, que procederá de você. Ele construirá o templo em honra ao meu nome, conforme 1 de Reis, capítulo 8, versículos 18 a 19, e também 2 de Coríntios, capítulo 8, versículo 12. Os servos de Deus devem aprender a aceitar as decepções da vida, pois os caminhos do Senhor e seus propósitos são sempre os melhores. Exposição bíblica dos versículos 18 a 29. Em sua oração, Davi se concentra primeiro no presente enquanto rende louvor pelas misericórdias que Deus lhe concedeu, conforme versículos 18 a 21. Foi a graça do Senhor que levou Davi até ali, dos apriscos de ovelhas para o trono, e agora Deus lhe falava sobre seus descendentes em um futuro distante. Os versículos 22 a 24 mostram Davi olhando para o passado e para a maravilhosa graça que o Senhor concedera a Israel. O Senhor escolhera aquele povo e não as outras nações sobre a face da terra, e se revelou a Israel, dando-lhe a lei no Monte Sinai e falando palavras por meio de seus profetas. Os israelitas deveriam se lembrar da singularidade do Senhor e jamais se curvar diante dos ídolos das outras nações. Deus é o Senhor de toda a nação, mas ele fez grandes coisas por Israel, seu povo escolhido. Davi reconheceu a maravilhosa verdade de que Deus havia escolhido Israel como seu povo para sempre. A terceira parte da oração e louvor de Davi, conforme 2 de Samuel, capítulo 7, versículos 25 a 29, considera o futuro conforme revelado na aliança que acabava de ser dada ao rei. Deus deu a palavra, Davi creu e pediu a Deus para cumprir aquela palavra por seu povo. Compreendendo o versículo 24, quer reconhecessem, quer não, os judeus tinham uma grande dívida para com Davi por seu templo. Os instrumentos e as canções usadas na adoração, a organização do ministério do santuário e a proteção que a nação tinha das nações inimigas. Hoje somos agradecidos a Davi por manter a luz brilhando para que o Salvador pudesse vir ao mundo. A despeito dos pecados de Israel que Deus castigou, o Senhor não rompeu sua aliança com o povo, nem deixou de manifestar sua misericórdia ao povo de Israel.
E eu encerro a compreensão do capítulo 7 de 2 de Samuel com o versículo 27. Davi orou para que a casa do Senhor fosse construída, assim como Deus havia prometido, mesmo sendo uma frustração para ele não ter permissão para erguer o templo sagrado. Venha o teu reino é a essência do versículo 27. Seja feita a tua vontade. O fundamento do versículo 28. Conforme Mateus 6, versículo 10. Davi simplesmente precisava ouvir as promessas e crer nelas. Ele também orou para que o Senhor as cumprisse. Em sua humildade, fé e submissão à vontade de Deus, Davi é um bom exemplo para seguirmos. Compreendendo o livro 2 de Samuel, capítulo 8, exposição bíblica dos versículos 1 a 18. Devemos olhar para as atividades militares de Davi à luz da aliança de Deus com Israel por meio de Abraão, conforme Gênesis 12 e 15, Moisés, Deuteronômio 27 a 30 e Davi, 2 de Samuel, capítulo 7. O Senhor havia prometido ao povo escolhido a terra localizada desde as fronteiras do Egito até o rio Eufrates, e usou Davi para ajudar a cumprir essa promessa. Israel perdeu o território para os seus inimigos durante o reinado de Saul, mas Davi o recuperou. Contudo, ele também expandiu as fronteiras de Israel e adquiriu a terra que não havia sido conquistada na época de Josué, conforme Josué 13, versículos 1 a 7. Sendo um homem de fé, Davi creu nas promessas de Deus e agiu de acordo com elas, proporcionando bênçãos ao seu povo. Compreendendo o versículo 1, os filisteus eram, por tradição, inimigos dos judeus e não perdiam uma oportunidade para atacá-los. Em 2 de Samuel, capítulo 21, versículos 15 a 22, são mencionadas pelo menos 4 campanhas diferentes dos filisteus, conforme 1 de Crônicas, capítulo 20, versículos 4 a 8. Compreendendo o versículo 2, os moabitas contrataram o profeta Balaão para amaldiçoar Israel, depois seduziram os homens de Israel, conforme Números 22 a 25. Por isso o Senhor declara guerra contra Moabe, e Davi estava apenas dando continuidade àquela luta. A maioria dos conquistadores teria abatido todo o exército inimigo, mas Davi poupou 1 em cada 3 soldados e se contentou com o tributo da nação. Exposição bíblica dos versículos 3 a 10. A derrota dos arameus, os sírios, deu a Israel importantes instalações militares no norte e também o controle das valiosas rotas de cavernas que passavam por aquele território. Israel poderia cobrar impostos enquanto os comerciantes passavam e, assim, aumentar sua renda. Ao derrotar os arameus, Davi também fez amizade com os inimigos daquele povo e recebeu presentes deles, conforme versículos 6 a 10. Exposição bíblica dos versículos 13 a 14. Embora Davi e Joabe fossem os líderes vitoriosos nestas campanhas militares, o Senhor recebeu a glória quando o rei comemorou a vitória no Salmo 60. No Edom, atiro a minha sandália sobre a Filístia, dou o meu brado de vitória. Salmos 60, versículo 8. É uma expressão metafórica que pode ter um duplo sentido. Primeiro, Deus reivindica Edom como seu território. Segundo, Deus trata Edom como um escravo que limpa os sapatos do Senhor. As afirmações expressam a humilhação que Deus trouxe aos arrogantes edomitas, a quem Davi conquistou. Exposição bíblica dos versículos 15 a 18. Vencer batalhas é uma coisa e administrar os assuntos de uma nação em crescimento é outra. Completamente diferente, e aqui Davi se mostrou capaz. Ele governou com justiça e retidão e serviu a todo o povo. O rei também demonstrou sua capacidade ao nomear subalternos sábios e experientes. Deus ama a justiça e a retidão, conforme Salmos 33, versículo 5, e o manifesta enquanto governa seu universo. Davi, de fato, era um homem segundo o coração de Deus. E eu encerro a compreensão do livro 2 de Samuel, capítulo 8, trago o versículo 18. As vitórias de Davi também significavam paz e segurança para Israel, de modo que o povo pudesse ter uma vida normal, sem sofrer constantes ameaças de seus vizinhos. Israel tinha uma grande obra a realizar.
dar testemunho do Deus vivo e verdadeiro e trazer a palavra escrita e o Messias ao mundo. Além disso, as vitórias de Davi enriqueceram o tesouro do Senhor, de modo que Salomão tinha muito material à sua disposição para construir o templo. A igreja hoje não usa armas militares para lutar nas batalhas de Deus, conforme João 18, versículos 36 a 38, 2 de Coríntios, capítulo 10, versículos 3 a 6 e Efésios 6, versículos 14 a 18. Mas podemos usar a fé e a coragem de Davi e seus soldados e reivindicar o território perdido para o Senhor. O título de príncipes é uma tradução da palavra hebraica usada para sacerdotes, uma vez que Davi pertencia à tribo de Judá. Nem ele nem seus filhos poderiam entrar no recinto sagrado do tabernáculo e ministrar como sacerdotes. Assim, o termo provavelmente significa conselheiros confidenciais. Eram homens que tinham acesso ao rei e o ajudavam a conduzir os assuntos do reino. Vamos para a leitura no livro de Salmos, capítulo 104, versículos 24 a 35. Que variedade, Senhor, nas tuas obras! Fizeste todas elas com sabedoria. A terra está cheia das tuas riquezas. Eis o mar vasto, imenso, no qual se movem seres sem conta, animais pequenos e grandes. Por ele transitam os navios e o Leviatã, que formaste para nele brincar. Todos esperam de ti que lhes dês de comer a seu tempo. Se lhes dás, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se escondes o rosto, eles se perturbam. Se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao pó. Envias o teu espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. Que a glória do Senhor dure para sempre. Exulte o Senhor por suas obras. Com só olhar para a terra, ele a faz tremer. Toca as montanhas e elas fumegam. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Seja-lhe agradável a minha meditação. Eu me alegrarei no Senhor. Desapareçam da terra os pecadores e que os perversos deixem de existir. Bendiga minha alma o Senhor. Aleluia! Amém. Compreendendo o livro de Salmos, capítulo 104, versículos 24 a 35. No versículo 24, quer estudemos os seres microscópicos, a fauna e a flora, a vida humana, quer a infinidade de minérios, substâncias e elementos naturais, a diversidade na criação é surpreendente. Deus poderia ter feito um mundo monótono e sem cor, com uma única estação climática e poucas espécies vegetais e animais, seres humanos em série, um ambiente sem sons e poucos tipos de alimentos. Mas sua criação é rica e diversificada, e devemos lhe ser gratos por isso. Somente um Deus sábio poderia ter planejado tantas coisas diferentes, e apenas um Senhor pleno de poder seria capaz de trazer tudo à existência. Depois de descrever tanta beleza, o salmista volta a afirmar que toda a vida tem sua origem em Deus e é a sua sabedoria que estabeleceu os ritmos. Aqui precisamos cuidar para não entrar numa briga ingênua entre evolução e criação. Não se trata de estabelecer um método certo ou errado, mas sim de contemplar e adorar o Criador, inclusive porque a harmonização dos princípios pode ser problemática para nós, criaturas, mas não para Ele. Exposição bíblica dos versículos 25 a 28. O mar imenso, enorme. Mais uma vez, a água é destacada. Leviatã, nome dado a um monstro que representava a desordem e o mal. O mar era um local muito perigoso para os humanos, o que gerou várias lendas e mitos. Talvez por isso, o Apocalipse, nos novos céus e terra, o mar deixa de existir, conforme Apocalipse 21, versículo 1. Mas até os mais temíveis monstros ainda são criaturas de Deus. Todos esses animais dependem de ti. Tudo tem sua origem em Deus. Não há outro e tudo depende dele.
Compreendendo o versículo 29, aqui se desfaz um engano, que apenas o início da vida seria dado por Deus, mas não sua manutenção. O salmista expressa que cada respiração é dádiva do sopro divino, que tudo permanece ligado a Deus e dele depende enquanto vive. Não é a química do pó que mantém a vida. Ali só há coisa inamilada, para a qual os corpos voltam após devolver a Deus o sopro vital. Na visão de um mundo cristão, a matéria não é a origem da vida, apenas é matéria-prima na qual Deus doa a vida. Só Ele tem o poder de dar a vida. Compreendendo o versículo 30, a natureza nos remete sempre ao Criador, o belo, o simples, o cuidado de Deus para conosco. Ele se importa com cada detalhe da vida, das plantas, dos animais e do ser humano. Somente nele há vida e vida feliz. Exposição bíblica dos versículos 31 a 34. Criar a terra e nela manter a vida dá prazer a Deus. E esse Deus exultante nos inspira a também nos alegrarmos. Pois é dele que vem a minha alegria. O Deus criador e cuidador da natureza é realmente digno de muito louvor, tal como mostra este salmo. E eu encerro a compreensão do livro de Salmos, capítulo 104, dos versículos 24 a 35, com o versículo 35. Que desapareçam da terra aqueles que não querem saber de Deus. Um dia todos reconhecerão a Deus e respeitarão suas obras e se alegrarão com Ele. Enquanto isso, somos convidados a acompanhar o salmista, a desde já contemplar, louvar e cuidar das maravilhas da criação. Vamos para a leitura no livro 1 de Pedro, capítulo 3. Deveres dos casados. Igualmente vocês, esposas, estejam sujeitas, cada uma a seu próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio da conduta de sua esposa, ao observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm. Que a beleza de vocês não seja exterior, como tranças nos cabelos, joias de ouro e vestidos finos, mas que ela esteja no ser interior, uma beleza permanente de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que, no passado, costumavam se enfeitar as santas mulheres que esperavam em Deus, estando cada qual sujeita a seu próprio marido. Foi o que fez Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-o de Senhor, da qual vocês se tornaram filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento, dando honra à esposa por ser a parte mais frágil e por ser coerdeira da mesma graça da vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. O amor fraternal. Finalmente, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes. Não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, respondam com palavras de bênção, pois para isto mesmo vocês foram chamados, a fim de receberem bênção por herança. Pois aquele que quer amar a vida e ter dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem palavras enganosas. Afaste-se do mal e pratique o bem, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal, sofrendo como seguidores de Cristo. Ora, quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Mas mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm.
mas façam isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam mal de vocês, fiquem envergonhados esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticarem o bem do que praticando o mal. Pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram desobedientes quando Deus aguardava com paciência nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas pessoas, apenas 8, foram salvas através da água. O batismo que corresponde a isso agora também salva vocês, não sendo a remoção das impurezas do corpo, mas o apelo por uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que depois de ir para o céu está à direita de Deus, ficando-lhe subordinados anjos, potestades e poderes. Amém. Compreendendo o livro 1 de Pedro, capítulo 3, exposição bíblica dos versículos 1 a 12. O marido cristão deve ministrar a sua esposa e ajudar a adorná-la no Senhor, conforme Efésios 5, versículos 25 a 30. Por sua vez, a esposa cristã deve incentivar o seu marido a ajudá-lo a ficar fortalecido em Deus. E pais e filhos, juntos, devem dividir os fardos e as bênçãos e procurar manter um clima de entusiasmo e crescimento espiritual no lar. Se houver pessoas não salvas em casa, elas serão ganhas para Cristo mais pelo que vem em nossa vida e relacionamentos do que pelo que ouvem em nosso testemunho. Compreendendo o versículo 1, Deus ordenou a autoridade nos lares porque, em sua sabedoria, Ele sabe que esse é o melhor plano para um casamento feliz e gratificante. Sujeição não significa que a esposa é inferior ao marido. Na verdade, o versículo 7 diz claramente que o marido e a esposa são co-herdeiros. O homem e a mulher são formados pelo mesmo Criador, do mesmo material básico, e ambos são feitos à imagem de Deus. Deus deu o domínio da criação a Adão e Eva, conforme Gênesis 1, versículo 28. E em Jesus Cristo, os cônjuges cristãos são um só. Gálatas 3, versículo 28. Exposição bíblica dos versículos 3 a 6. Não dar ênfase à aparência exterior não significa que a esposa deve se esquecer de si mesma, negligenciando a própria aparência. Significa simplesmente que ela não deve se preocupar tanto em estar na moda só para imitar a multidão. Qualquer marido se orgulha de uma esposa atraente, mas essa beleza deve vir do coração e da conduta e não de uma roupa ou de um adereço. Não somos deste mundo, mas também não devemos dar a impressão de que vivemos de outro planeta. Compreendendo o versículo 5, guarda-roupa e maquiagem podem ser simplesmente acessórios escolhidos com sabedoria para realçar a beleza interior que flui da profunda confiança em Deus. Do contrário, podem ser expressões de uma mulher dedicada a tentar manipular e controlar as circunstâncias que a rodeiam por meio de charme e beleza física. Exposição bíblica dos versículos 8 a 12. Devemos sempre nos lembrar de nosso chamado como cristãos, pois isso nos ajudará a amar os nossos inimigos e fazer-lhes o bem quando eles nos maltratarem. Somos chamados a herdar uma bênção. As perseguições que sofremos na terra agora somente contribuem para a nossa bendita herança de glória um dia no céu, conforme Mateus 5, versículos 10 a 12. Mas o Senhor também nos abençoa hoje quando tratamos nossos inimigos com amor e misericórdia. Ao compartilharmos uma bênção com eles, nós mesmos recebemos uma bênção. Exposição bíblica dos versículos 13 a 15. Nossos inimigos podem nos ferir, mas não podem nos fazer mal. Só podemos fazer o mal a nós mesmos se não confiarmos em Deus. Em geral, as pessoas não se opõem a nós se fizermos o bem.
No entanto, mesmo que se oponham, o sofrimento por causa da justiça é melhor do que comprometer o nosso testemunho. Pedro discutiu esse tema detalhadamente no capítulo 4, versículos 12 a 19. Exposição bíblica dos versículos 16 a 17. A consciência pode ser comparada a uma janela que deixa entrar a luz da verdade de Deus. Se persistirmos em desobedecer, essa janela fica cada vez mais suja, até que a luz não pode mais entrar. Isso leva a uma consciência corrompida, conforme Tito 1, versículo 15. A consciência morta é aquela contra a qual já se pecou tanto que ela não mais é sensível ao que é certo e errado, conforme 1 Timóteo capítulo 4, versículo 2. De certo, a consciência de uma pessoa pode ficar tão envenenada a ponto de aprovar ações e atividades que são ruins e acusar o que é bom. Se quisermos manter a consciência limpa, devemos lidar com o pecado em nossa vida e confessá-lo imediatamente, conforme 1 João capítulo 1, versículo 9. Precisamos manter a janela limpa. Também devemos investir tempo na palavra de Deus e deixar entrar a luz. Exposição bíblica dos versículos 18 a 22. Todas as outras coisas nesta seção são secundárias ao que Pedro tinha a dizer sobre Jesus Cristo. Este material faz um paralelo com o que Pedro escreveu no capítulo 2, versículos 21 a 25. Pedro apresentou o Senhor Jesus Cristo como o exemplo perfeito de alguém que sofreu injustamente, mesmo assim, obedeceu a Deus. Exposição bíblica dos versículos 19 a 20. A palavra traduzida por pregou simplesmente significa anunciar como um arauto, proclamar. Não é a palavra que significa pregar o evangelho que Pedro usou em capítulo 1, versículos 12 e capítulo 4, versículo 6. Nosso Senhor entregou o seu Espírito ao Pai, morreu e, em alguns momentos, entre a morte e a ressurreição, visitou o reino dos mortos. Ali entregou uma mensagem aos seres espirituais, provavelmente anjos caídos, conforme Judas, número 6, que, de algum modo, tinham a ver com um período anterior ao dilúvio. Pedro não nos diz o que Jesus proclamou a esses espíritos presos, mas não poderia ser uma mensagem de redenção porque anjos não podem ser salvos, conforme Hebreus 2, versículo 16. É provável que tenha sido uma declaração de vitória sobre Satanás e suas forças, conforme 1 de Pedro capítulo 3, versículo 22 e Colossenses 2, versículo 15. Compreendendo o versículo 21, o dilúvio descreve morte, sepultamento e ressurreição. As águas sepultaram a terra no juízo, mas também conduziram Noé e sua família para a segurança. A igreja primitiva viu na arca uma imagem de salvação. Noé e sua família foram salvos pela fé porque creram em Deus e entraram na arca da segurança. Portanto, podemos acreditar que os pecadores são salvos pela fé enquanto confiam em Cristo e se tornam um com Ele. E eu encerro a leitura da Bíblia e também da compreensão do livro 1 de Pedro, capítulo 3, com um versículo 22. O ponto principal que Pedro queria enfatizar era a vitória completa de Cristo sobre todos os anjos, autoridades e poderes, referindo-se às hostes do mal de Satanás, conforme Efésios 6, versículos 10 a 12, Colossenses 2, versículo 15. Os anjos que não caíram sempre estiveram sujeitos a Cristo. Como cristãos, não lutamos pelas vitórias, mas já tendo a vitória. A vitória poderosa que o nosso Senhor Jesus Cristo conquistou para nós em sua morte, ressurreição e ascensão. As palavras de hoje foram semeadas para as nossas vidas, para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na minha e na sua dor.